Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 19. Seu encontro com os anciãos. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Atos capítulo 21, versos de 17 a 19. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Assim descreve Lucas a recepção do apóstolo dos gentios em sua chegada a Jerusalém. Embora Paulo encontrasse por toda parte preconceito, inveja e ciúme, também encontrou corações que estavam prontos a receber as boas novas que ele trazia, e que o amavam por amor de Cristo e da verdade. Contudo, animadora como tinha sido a amável saudação que recebeu, isto não podia remover sua ansiedade quanto à atitude da igreja de Jerusalém para com ele e sua obra. Seus verdadeiros sentimentos seriam mais plenamente vistos no encontro com os anciãos da igreja a ocorrer no dia seguinte. Paulo desejava estar totalmente unido a esses líderes. Havia feito tudo o que estava ao seu alcance para remover o preconceito e a desconfiança tão injustamente surgidos por ele apresentar o evangelho aos gentios sem as restrições da lei cerimonial. Ele, porém, temia que seus esforços fossem em vão e que mesmo as ofertas liberais das quais era portador não conseguiriam abrandar o coração dos irmãos judeus. Sabia que os homens com quem iria encontrar-se eram pessoas de grande firmeza e decisão, e aguardava com considerável apreensão este encontro com eles. Entretanto, ele não podia evitar o confronto, por mais probante que fosse. Ele tinha vindo a Jerusalém com nenhum outro propósito senão de remover as barreiras de preconceito e má compreensão que os havia separado e que tão grandemente obstruíra suas atividades. No dia seguinte à chegada de Paulo, os anciãos da igreja, com Tiago à frente, se reuniram para recebê-lo e aos seus companheiros de viagem, como mensageiros das igrejas gentílicas. O primeiro ato de Paulo foi apresentar as ofertas das quais ele fora encarregado. Ele tinha sido cuidadoso em guardar-se contra o menor motivo para suspeita na administração do seu encargo, fazendo com que delegados fossem eleitos pelas várias igrejas para acompanhá-lo como guardadores dos fundos arrecadados. Esses irmãos foram agora chamados para a frente e, um por um, depositaram aos pés de Tiago as ofertas que as igrejas gentílicas haviam dado liberalmente, embora muitas vezes da sua mais profunda pobreza. Ali estava uma prova tangível do amor e simpatia sentidos por esses novos discípulos para com a igreja-mãe, e seu desejo de estar em harmonia com seus irmãos judeus. Estava ali também a evidência de que Paulo tinha cumprido fielmente a promessa feita, quando anos antes, no concílio, ele fora recomendado a se lembrar dos pobres. Essas contribuições tinham custado ao apóstolo muito tempo, ansiedade e cansativo trabalho. Ultrapassavam em muito as expectativas dos anciãos judeus, e se poderia esperar que despertassem calorosas expressões de gratidão e apreciação. Mas os temores de Paulo quanto à maneira como a oferta seria recebida se concretizaram. Ele podia achar conforto apenas na consciência de que havia cumprido o seu dever, e por ter animado em seus conversos um espírito de generosidade e amor. Depois da apresentação das ofertas, Paulo prestou aos seus irmãos um relatório de sua maneira de trabalhar e seus resultados. Em ocasiões anteriores, ele tinha estado diante da mesma assembleia, na mesma cidade. Foi diante da mesma audiência, anos antes, no Concílio Apostólico de Atos 15, que ele relatou sua experiência de conversão e a grande obra que Deus havia realizado entre os gentios por seu intermédio. O Espírito do Senhor então confirmara a palavra falada, e sob sua influência o concílio rendeu seus preconceitos, expressou-se como estando em harmonia com o ponto de vista do apóstolo e enviou um comunicado às igrejas nesse sentido. Mas a mesma batalha devia outra vez ser travada, enfrentando ele mais uma vez os mesmos preconceitos.
Agora Paulo apresentava a seus irmãos um relatório de suas atividades desde que se separou deles 4 anos antes e contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ao descrever ele o trabalho em Éfeso, que resultara no erguimento daquela grande igreja num próprio reduto do paganismo, ninguém pôde ouvir sem interesse. Mas ele não pôde evitar de tocar em pontos que irritariam aqueles que ainda acariciavam preconceitos contra ele. Não podia relatar sua experiência na Galácia sem declarar as dificuldades que havia encontrado da parte de mestres judaizantes que tentaram desvirtuar seu ensino e perverter seus conversos. Descrevendo a obra em Corinto, ele precisou fazer menção daqueles que haviam espalhado confusão e contenda na igreja ali. Relatou tudo, porém com grande gentileza e cortesia, evitando com cuidado qualquer coisa que ferisse desnecessariamente seus irmãos e demorando-se especialmente nos itens sobre os quais todos podiam estar de acordo. O esforço não foi sem bons resultados. O Espírito de Deus impressionou a mente e o coração dos que ouviam. As novas do progresso do Evangelho, a evidência de que o poder de Deus estava cooperando com os esforços do apóstolo, abrandaram-lhes os sentimentos em relação a Paulo e os convenceram de que seu preconceito contra ele era infundado, e eles glorificaram a Deus pelas maravilhas de sua graça. Ao final do discurso de Paulo, os irmãos uniram-se em um momento de solene louvor e o amém expressivo de sua cordial sanção à obra de Paulo foi avolumado por muitas vozes. Mas, por baixo desta aparente harmonia, o preconceito e a insatisfação estavam ainda latentes. Alguns na igreja ainda estavam lutando para amoldar o cristianismo segundo os velhos costumes e cerimônias que deviam cessar na morte de Cristo. Achavam que a obra da pregação do Evangelho devia ser conduzida conforme suas opiniões. Se Paulo trabalhasse de acordo com estas ideias, eles reconheceriam e susteriam sua obra, caso contrário, a descartariam. Os anciãos da igreja tinham estado em falta por se deixarem influenciar pelos inimigos do apóstolo, mas quando ouviram de seus próprios lábios um relatório da obra que estivera fazendo, a situação tomou um aspecto diferente. Não podiam condenar seu método de trabalho, estavam convencidos de que este trazia o sinete do céu. As contribuições das novas igrejas que ele tinha fundado testificavam do poder da verdade. Viram que eles tinham estado retidos em cativeiro pelos costumes e tradições judaicos e que a obra do Evangelho fora grandemente retardada por seus esforços de manter a meia parede de separação entre judeus e gentios. Era agora a oportunidade áurea para esses principais homens confessarem francamente que Deus havia operado por intermédio de Paulo e que eles estavam equivocados ao permitir que os boatos de seus inimigos criassem ciúme e preconceito contra ele. Mas, em vez de fazer justiça a quem eles tinham prejudicado, ainda pareciam considerá-lo responsável pelo preconceito existente, como se ele lhes tivesse dado motivo para tais sentimentos. Não tomaram nobremente sua defesa, nem tentaram mostrar ao partido em desafeto o seu erro, mas tentaram lançar a responsabilidade inteiramente sobre Paulo, aconselhando-o a adotar um procedimento que pudesse remover todo o mal-entendido. Responderam ao seu testemunho com estas palavras: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles. E faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei.
Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Os irmãos esperavam que por este ato Paulo pudesse desfazer de maneira decisiva as falsas notícias concernentes a ele. Mas, conquanto Tiago assegurasse a Paulo que a decisão do concílio anterior, em Atos 15, no tocante aos conversos gentios e à lei cerimonial, ainda vigorava, o conselho dado não estava de acordo com aquela decisão que fora sancionada também pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus não sugeriu este conselho. Foi ele fruto da pusilanimidade. Os próprios discípulos ainda acariciavam uma certa consideração pela lei cerimonial e estavam muito dispostos a fazer concessões, esperando com isto ganhar a confiança de seus compatriotas, remover seu preconceito e ganhá-los para a fé em Cristo como o Redentor do mundo. O grande objetivo de Paulo em visitar Jerusalém era conciliar a igreja da Palestina. Enquanto continuassem acariciando preconceito contra ele, estariam trabalhando constantemente para neutralizar sua influência. Ele achava que se pudesse, por alguma concessão ilícita de sua parte, ganhá-los para a verdade, removeria um obstáculo muito grande ao sucesso do Evangelho em outros lugares. Mas ele não estava autorizado por Deus a conceder tanto quanto pediam. Esta concessão não estava em harmonia com seus ensinos, nem com a firme integridade de seu caráter. Seus conselheiros não eram infalíveis. Conquanto alguns desses homens escrevessem sob a inspiração do Espírito de Deus, quando não estavam sob sua influência direta, estavam sujeitos a erros. Devemos lembrar-nos de que, em uma ocasião, Paulo resistiu a Pedro na cara porque este estava agindo com duplicidade. Quando pensamos no grande desejo de Paulo de harmonizar-se com seus irmãos, seu espírito de ternura para com os fracos na fé, sua reverência pelos apóstolos que tinham estado com Cristo e por Tiago, irmão do Senhor, e seu propósito de tornar-se tanto quanto possível tudo para com todos, sem sacrificar princípios, quando pensamos em tudo isto, surpreende menos que ele tenha sido constrangido a desviar-se do caminho firme e decidido com respeito às cerimônias e práticas judaicas. Mas, em vez de alcançar o objetivo desejado, esses esforços pela conciliação apenas precipitaram a crise, apressaram os preditos sofrimentos do apóstolo, separando-o de seus irmãos em suas atividades, privando a igreja de uma de suas mais fortes colunas e levando tristeza ao coração dos crentes em todas as partes.